novamente creo que estamos em uma situação muito especial do país, não? O país tem passado por épocas muito conturbadas, não? E esta não deixa de ser uma delas, não? A questão é tratar de entender, não, qual é a diferença de esta com outras, não? Esto tem sido tratado já por numerosos meios, ¿no?, de comunicação, experts, ¿no?, governantes, jornalistas, etc. E todos eles disseram coisas importantes a este respeito, ¿no? Agora, parece que a questão consiste em tratar de ver si existen lados, posiciones no demasiado numerosas, ¿no?, sino agrupables, ¿no?, en dos partes que tratan de esta cuestión. Y obviamente esas dos partes que se caracterizan por notas que tienen en común, digamos, caracteres en común, elas son francamente contradictorias o opostas, ¿no? No se trata de pensar que o concretamente os actores, ¿no?, as corrientes que participan en este movimiento son claramente definibles, ¿no? Não é tão claro assim, mas a gente tenta criar uma posição frontal como uma maneira de começar a pensar na questão, não? E eu acho que tem duas posturas fundamentais, não? Uma delas pensa o que está acontecendo, e o que está acontecendo agora, descritivamente falando, é um movimento popular de massas que se realiza em um espaço da rua chamado público, não? A via pública. Só que tem que redefinir bem o que é público, não, neste sistema, não? E que chegou a produzir ou a criar dificuldades no normal, entre aspas, funcionamento de um país, de uma nação que tem toda sua vida econômica, política, cultural, etc., e que se viu, digamos, comprometida, afetada em muitos aspectos, mais ou menos, não? Então, é uma situação importante, desde muitos pontos de vista, não? Então tem o campo, o grupo, o segmento, os segmentos sociais que encaram esta situação como uma falha de gestão da democracia vigente. Dentro desse grupo tem poderes e setores que são decididamente alheios justamente às leis constitucionais, penais, civis, da justiça, e que estão em postos de importância tanto a nível estatal como a nível privado, particularmente ao nível privado que tem peso, que é o nível do capital financeiro, industrial ou agropecuário, comercial, etc.
tem segmentos desse setor que fazem toda uma idealização da justiça, condenam as violações dessa justiça na situação atual, diversas, por certo, só que eles mesmos não respeitam a lei que tomam como parâmetro para julgar essa situação. Então, é um aspecto que eu chamaria claramente delinquencial, não? Deste bando. Não? Agora, tem outro setor que acredita na democracia representativa, acredita no livre comércio, no livre empreendimento, acredita no poder regulador do mercado e acredita na mútua vigilância dos três poderes e no voto, não? Popular, etc. E acha que é possível um funcionamento correto desta estrutura que, digamos, tem uma evolução no sentido de uma aproximação à perfeição. Alguns de seus melhores representantes dizem que a democracia é um projeto sempre inacabado, é dizer, sempre perfeccionável, mas dentro de um horizonte que tem seus aspectos, digamos, formais, por exemplo, a Constituição Nacional, e que tem seus aspectos reais, é dizer, até onde essa formação econômico-social chega mais ou menos perto dos valores que estão colocados nos seus documentos formais. Não? Isso fica muito claro naquelas teorias que já não são tão admitidas, que postulam o progresso, o desenvolvimento. Não? E esse desenvolvimento se mide por relação a esses valores que em outro ângulo, digamos, do direito se chamam direitos humanos, não? Que também são uma formulação histórica, é dizer, que eles respondem a certa concepção do humano, a certa concepção do direito, e que tem um limite formal e tem um limite histórico, que é quanto se chega próximo disso. Não? Tem protestos que são decididamente pontuais, como aconteceu com o começo desta história, não? Que tem sido muito badalado, que são os 20 centavos. Não? 20 centavos como símbolo, como emblema, 20 centavos que se enfatizou em que são 20 centavos para um pessoal que faz 3 viagens de ida e 3 de volta para trabalhar. São valiosos por relação a um salário mínimo, ou a 2, ou a 3. Bem, as duas leituras são relativamente corretas. Não? Começou assim, só que tanto o setor social que iniciou este movimento com essa consigna, como muitos outros que se lhes foram acrescentando, que eles aceitaram ou que não aceitaram, e muitos que estão continuando essa linha, esse modo de impugnação, de transformação, que são segmentos sociais que se fazem reivindicações pontuais, eles não perdem de vista o que cada reivindicação pontual questiona de uma lógica, não? Profunda, estrutural, radical de este
modo de producción, régimen político y sistema de representações culturais, etc, etc. É um questionamento que pode partir do pontual, mas que é muito profundo. Mas também tem graus, porque pode ser muito profundo e considerar que essas anormalidades pelas que protesta e que direitos que reivindica são viáveis de ser obtidos dentro desta estruturação, e os que pensam que são apenas momentos dentro de um processo que tem um horizonte, digamos, completamente radical, de mudança essencial ou substancial, não? Das sociedades, das produções, da relação com o meio ambiente, da produção de subjetividades e de grupalidades, não? Etc. Das instituições também em geral. Só que este segmento também tem um setor que acha que, embora que se tenha claro os objetivos radicais que se persegue, a política com que isso tem que ser gestado não admite nenhum tipo de, o que se chama classicamente, entrismo, não? Ou de, digamos, conspiração dentro das funções, dos lugares, dos poderes que estão estabelecidos e que nomeiam, definem um horizonte do que é real, do que é possível e do que é impossível. E que admitem certas transformações históricas, mas que têm um limite, que é certa definição desse horizonte. Então, nesse grupo tem os radicais, que não são exatamente os radicais chamados vândalos, não? Porque esse é um ponto que tem que ser tratado também, mas que é um ponto que desvia muito, acho pessoalmente, de uma tentativa de entendimento, não? Do âmago desta questão, não? Então, esse setor mais radical, ele pode fazer questionamentos, não? Ainda, digamos, preliminares, mas muito importantes, não? Esse setor diz, por exemplo, que quando se trata de julgar, não? De avaliar uma sociedade, uma civilização, como se diz atualmente, não? Em termos do que ela é, o que ela faz, o que ela é possível que faça e o que ela define como impossível de fazer. E este setor diz que o julgamento de a medida em que uma civilização chega mais ou menos perto dos objetivos maiores que se propõe e a forma como os define, está dada justamente por essa definição de que é real e que pode ser feito para modificar o real e que não pode, decididamente, nesse momento, com estes recursos. Essa caracterização não é completa, porque tem setores que afirmam que
a realidade, seja como seja que se defina, ela tem uma potência que a época, a era, não permite nem sequer imaginar, nem perceber, e muito menos definir. Esto es un pensamiento político, un pensamiento filosófico, mas também é um descobrimento de todas as ciências, seja as exatas, as sociais, as físicas, biológicas, etc. Sempre tem um campo extra-real, ou, digamos, o que ultimamente se insiste em chamar o fora, um fora absoluto, que tem potências que a gente nem suspeita, só que elas são contidas, apagadas por a estrutura que se considera a melhor possível e esse horizonte, não? De que é real, com que podemos contar, a logística e até que ponto dá para mudá-la e até que ponto não dá para mudá-la. Então, si se define assim uma confrontação ou um conflito, tem uma série de argumentos, de posições e de medidas que se tornam bastante compreensíveis, não? Esse movimento, por exemplo, seus mais lúcidos, resumem a posição da seguinte maneira: se a gente julga a situação em todos os seus inúmeros aspectos, com uma definição que se imagina real, objetiva e compartilhada, não? Do que isto é. E que isto é? Isto é, segundo muitos, o melhor dos possíveis. E geralmente isso se completa dizendo que poderia ser muito pior. É claro que poderia ser pior. Mas que é o melhor do possível é porque também se define o possível desde uma certa posição. O possível tem o mesmo conceito, se define com a mesma noção com que se define o real. E o que é impossível se define como o negativo do possível. Mas a gente não sai o uso de certas ideias ou conceitos que considera mais ou menos indiscutíveis, ou discutíveis, digamos, em função de uma certa liberdade de expressão, mas universais, não? Axiomáticos. Bem, então aí a gente tem um planeta que tem 6 bilhões e 200 milhões de habitantes. Um planeta que está povoado por muitas espécies, uma em especial, que já está conseguindo, digamos, prodígios científicos que lhe permitem, pelo menos, digamos, bastante fundadamente, uma série de produções e de recursos que facilmente, imediatamente, têm possibilidades de acabar com o hecho de que 1 bilhão desses 6 bilhões morrem ou passam fome, sede. Muito mais, 1,5 milhão ou 2 milhões estão no nível da pobreza, com dificuldades, digamos,
muito ao dia, como se diz, não? E sem contar com que tem uma quantidade não definida de os que estão na miséria. Pobreza e miséria implicam dificuldades justamente em todos os direitos humanos. Alimentação, cuidado da saúde, liberdade de ir e vir, moradia, lazer, enfim, liberdade de associação, por exemplo, que sempre dentro da lei. Bem, nós já vivimos situações em que a lei definia a possibilidade de associação como grupos não maiores de 3 pessoas. Mas era motim, e isso era justificado constitucionalmente, não? Então, digamos, se a gente vai julgar como estamos, como se poderia estar, de que dispomos e como não se poderia estar, tem que ver como define o fato de ter esse milhão de fomentos, bilhão, esse outro bilhão de miseráveis e pobres, e uma degradação do meio ambiente que ameaça com um futuro fúnebre para todos, não só para esses 2 bilhões, não? Sendo que também nesse plano, por exemplo, não no plano demográfico, sino no plano ecológico, se conta já com todas as possibilidades de mudar radicalmente esse relacionamento com a chamada natureza para prevenir ou evitar uma catástrofe universal. O mesmo acontece, por exemplo, com os problemas da educação. Justamente as novas tecnologias abrem um caminho de possibilidades de educação completamente universais. O que, por exemplo, tomando como um indicador discutível a alfabetização, tem países com pouquíssimos bens, com pouquíssimas produções econômicas, que têm conseguido alfabetizar todo o seu povo e têm conseguido administrar para eles um serviço de saúde também universal, sem ter nenhum grande respaldo econômico, nenhuma organização política demasiado admirável, mas já pode, já consegue, né? Então, digamos, esse setor que mencionei, não, que faz uma crítica da situação atual, diz 2 coisas. Uma, que com o que já é possível, é perfeitamente viável uma mudança radical do real e do definido impossível. Porque o definido impossível justamente serve para administrar o possível para que não mude muito o real. Então, esse setor diz que a metodologia para desmontar esse aparelho, tanto a nível da definição do pensamento como a nível concreto, ela tem que ser assim muito radical, porque qualquer modificação pontual, ela sempre tem 2 versões, 2 vertentes possíveis. Uma é que foi uma vitória, não, dos direitos chamados humanos, dos direitos constitucionais, não, etc, etc. Outro lado que diz que um sistema que possibilita isso é o melhor do sistema. E
não é o melhor sistema, porque dispõe de possibilidades de toda a natureza que não usa. E, finalmente, tem um último setor digamos, do lado revolucionário que diz, literalmente, que justamente em função da possível potência de uma realidade outra, que deu suas provas, não? Porque, digamos, o que a religião chama de milagres, habitualmente são produções dessa realteridade, alteridade outra, que não se preveniam, não se previsibilizavam, e que quando aparecem, certa lógica lhe chama de milagres, certa lógica lhe chama de descobrimentos, e certa lógica lhe chama de produções, porque, em geral, são uma emergência que nasce de simplesmente uma raspagem das definições do que é real, possível e impossível. E uma abertura para que esse outro real se torne atual. Então, esses dois setores, fundamentalmente, têm uma ética, uma lógica, uma estética variavelmente diferente entre si. E isso se degladia constantemente. Nós temos vivido, desde muito tempo atrás, uma forma de militância política que são constituída pelos movimentos de massas. E os movimentos de massas são um tema extraordinário, não? Porque tem civilizações ou não civilizações, comunidades, como, por exemplo, isto que tem sido muito mencionado, que são os vândalos, que tinham peculiaridades muito duvidosas e cruéis, segundo nossa lógica, mas que a forma de vida, a organização social deles, era justamente um movimento popular continuado. Porque, apesar de ser impérios, de ter imperadores, etc., não tinham uma grande acumulação que conspirasse contra o nível de vida que levavam. Não estavam interessados nisso. Justamente tem uma anedota interessante, não? Que foi que quando digamos, entre aspas, genericamente, o vándalo Átila, não? Derrotou aos exércitos romanos e chegou nas portas da cidade de Roma, seus conselheiros lhe perguntaram quando e como ia entrar na cidade e apropriar-se do poder imperial. E Átila respondeu que não ia entrar. Então, diz, não, as versões que quando ele disse que não ia entrar, lhe perguntaram por quê, e ele disse que porque não saberia o que fazer com ela. A ideia de poder dele era completamente diferente. Não? Então, digamos, as tribos nômades, não? Os grandes movimentos de massas, essa era uma verdadeira sociedade que vivia assim, não tinha outro modo de viver que coletivo e de massas, não? Sem lugar fixo, sem constituição, sem parlamentares e com uma participação popular continuada, mais ou menos poderosa, não?
Então, quais são os... Claro, tinha muitos, não? Os hunos, os íberos, os francos, os babilônios, enfim. Mas, já que tomaram os vândalos por sua capacidade destrutiva das coisas estáveis, não? Etc., etc., então, vamos dizer vândalos. E a esse respeito tem-se dito claramente muitas coisas. Não? Esses vândalos estavam constituídos por algum que outro integrante do movimento que está muito ressentido e que é afeto racional ou irracionalmente ao uso da violência, que é um termo que também tem que ser redefinido historicamente, porque entra dentro do panorama do possível, do impossível e do real. Não? Por exemplo, possível e desejável que seja respeitada a pessoa humana, mas em qualquer condição que seja, não apenas na condição de, prevalentemente, de que seja cidadão, de que seja de uma classe social reconhecida como tal, e mais ou menos valiosa, na medida em que seja proprietário de algo e se deva respeitar sua pessoa e suas propriedades, e nesse sentido o Estado também é uma pessoa jurídica cujas propriedades têm que ser respeitadas. Só que aí tem uma confusão interessante, porque tem propriedade pública que se confunde totalmente com propriedade de Estado. Então, e propriedade privada, claro. Então, os vândalos, eles têm atacado fundamentalmente a propriedade privada, seja de Estado ou seja da sociedade civil. Tem atacado bancos, tem atacado repartições de Estado, grandes lojas. Claro, esses vândalos são muito heterogêneos, mas incluem também várias centenas de infiltrados dos aparelhos de segurança, de Estado, dos sindicatos, dos partidos políticos, etc. Pode ser que tenha algum desses vândalos que subscrevem a ideia de que esse é o mecanismo para você ir ao fundo das questões. Discutível, mas é uma posição que tem seu fundamento. Não? Cada uma dessas posições que acabo de descrever tem seus valores, tem seus objetivos, tem seus procedimentos e cada uma tem algo a questionar e criticar da outra, porque não é como cada uma acha que deve ser. Só que a questão consiste em ter uma vocação, pelo menos de objetividade, para ver essas grandes questões. Não? Nós vivemos em um regime de produção de compra-venda de força de trabalho. Essa compra-venda de força de trabalho, um amigo nosso que fez uma gravação desse tipo, tem um trabalho maravilhoso que mostra mais ou menos que nos últimos 30 anos a evolução o poder de compra de um enorme setor da população, ele decuplica, multiplica por 10, por 15 o crescimento do salário mínimo. Então, por exemplo, qualquer acréscimo atual do salário mínimo é ridículo em relação a essa perda
histórica, ¿no? Cualquier reivindicación actual acerca de un respeto a derechos definidos por una Constitución nacional y por una serie de códigos, ¿no?, judiciarios, etcétera, mas también por los costumbres, por la religión, etcétera, etcétera, además de ser difícilmente atingibles, además de ser reivindicados en su pobreza por relación a un horizonte vigente, además de eso son formas decididamente justificativas de un Estado que es completamente pobre también, es completamente limitado con respecto a su propia definición de posible y mucho más con respecto a una cierta fe en lo que puede vir a aparecer si a gente vive en una sociedad que respeta el valor da invenção, que respeta o valor de un bienestar colectivo prioritario con respecto a acumulación de bens, de poder, de falso prestigio, etc., o a respeta apenas formalmente dentro de un horizonte o no a respeta en absoluto. Bem, este movimento, eu acho que ele teve de tudo isto que acabo de dizer. E que realmente se lhe mostraram aparentes limitações, tanto em sua capacidade de unificar esse movimento, como na sua capacidade de propor uma organização e um funcionamento alternativo ou radicalmente diferente. Se lhe tem criticado também justamente que não conseguisse conter seus segmentos chamados violentos. Se lhe tem criticado também que tem setores de mesmo que, obtidos seus benefícios pontuais, se retiraram do movimento. Sendo que esses benefícios pontuais não foram, digamos, uniformemente concedidos, sino que tem muitas partes em que ainda não se chegou aos 20 centavos. E, finalmente, se tem criticado muito que esse movimento, na medida em que se ia fortalecendo, incrementando, inteligibilizando, ele tem criticado duramente a classe política com sua rémora, ¿no?, com sua demora em fazer as coisas, a classe judicial também. Tem se criticado muito a corrupção, o fisiologismo, o parentelismo, o nepotismo, o fisiologismo, e tudo isso é completamente real, existe. E existe faz muitos anos em plena democracia. Então, esses segmentos dizem que o movimento faz essas críticas, mas não tem nada que propor em troca disso. Isso não é verdade. Tem sim. E tem pensadores desses movimentos que têm muitas alternativas. O que passa é que elas ou se mantêm dentro de um nível de legalidade que só promove uma reforma dentro da definição do possível, ou propõem medidas
atitudes, etc., que não têm a sistematicidade nem a lógica dominante, mas que são perfeitamente possíveis, passíveis, dentro de uma definição comum do possível, de um horizonte, digamos, legal do possível, muito mais dentro de um horizonte dado por as potências que se insinuam dentro da tecnologia, não? Dentro da inspiração social, dentro de inúmeros experimentos sociais históricos em vigência, muito pouco publicitados, que não seguiam por esses objetivos do que alguns autores chamaram a lógica do capital, que consiste em que o dinheiro produza dinheiro com o menor número de mediações possíveis. E nesse ínterim, as mediações são os pobres, são os mortos, são as guerras, são a fome. Tudo isso, se se puder ignorar para a serviço desse axioma, tudo vai dar certo. Não? Então, digamos, o fundo deste movimento, a conquista que não se lhe pode discutir, eu acho que se resume dizendo que foi uma experiência de poder coletivo. Esse famoso se pode, é possível e até pode ser surpreendente. Só que é historicamente limitado. Não? As classes, digamos, exploradoras, dominadoras, mistificadoras, têm um enorme poder ou de repressão, que teve mais mortos do que dizem, teve mais presos do que dizem, ou tem uma enorme capacidade de captura, em princípio um tanto ridícula, porque, por exemplo, uma impressão pessoal, não? É que perante este movimento a presidenta da nação teve uma série de reações e uma expressão decididamente afim ao movimento. Tanto assim que ela excedeu os limites do chamado possível. Os ministros, que são 30 e pico, não? E os parlamentares, etc., os dirigentes de partidos disseram: está bem, 10% para a educação, 10% para a saúde. De onde que vamos tirar esses 10%? Do orçamento nacional. Porque o orçamento nacional, ele dá e sobra para um investimento nos direitos humanos. Agora, não dá e sobra para um roubo indiscriminado que tem vigência em todo o país, a famosa lei de Gerson. Não tem capacidade como para dar o preço que custa o sometimento aos macropólios, não? Transnacionais, os oligopólios dos grotões nacionais. Não tem, não aguenta. Não aguenta um orçamento militar muito pronunciado, inútil, geralmente. Não aguenta umas preferências produtivas que estão destinadas a engrossar os capitais privados e não o orçamento nacional para cobrir os serviços públicos. Então, digamos, não é que este movimento não tenha tido antecedentes, teve,
teve muitos, historicamente falando, no mundo inteiro. Se acostuma a enfatizar muito na Comuna de Paris, no maio do 68, mas a história está cheia de movimentos desse tipo. Um deles, por exemplo, foi o cristianismo primitivo, que era um movimento de catacumbas, um movimento subterrâneo, subversivo e clandestino, tan poderoso que consiguió ser capturado por los últimos 2 emperadores católicos de Roma. Y acabó ahí en una reformulación de la relación entre el poder eclesiástico divino y el poder mundano, ¿no? Que son cómplices en una medula del asunto, ¿no? Mas también tem un momento como el de Espartaco, completamente autogestionario, igualitario. En un famoso filme, el primero deles, cuando Roma vence a los subversivos de Espartaco y va el emperador a buscar a Espartaco entre a masa, pregunta, para crucificarlo, torturarlo, además pregunta, ¿quién es Espartaco? Y la respuesta lenta es de cada uno, eu sou Espartaco, eu sou Espartaco, eu sou Espartaco. Todos son Espartaco, miles de Espartaco. Y no es un problema de unificación en un nombre trascendental, ¿no? O eminente. Es que todos eran mesmo Espartaco. Y para cada uno de ellos eso significaba no unificación, sino singularidad y una capacidad de agruparse en torno o por resonancias de singularidad. No es a masa que tanto temían cuando comenzaron los movimientos de masa modernos, digamos. O nazismo, o fascismo, o oficialismo español na guerra civil con la República Democrática. Entonces, esos movimientos de masa son movimientos, en muchos sentidos, opositivos a un movimiento peor, que era el crecimiento del capitalismo monopolista, imperialista, encabezado por los Estados Unidos e Inglaterra. Mas en otro sentido también son movimientos populares, agrupados de una manera muy deletérea. Mas si no tuviese ese apoyo, esas experiencias históricas no terían alcanzado su intensidad ruin, más intensidad del fin. Ahora el conflicto parece terse centralizado en la protesta sindical y nas maniobras políticas, por ejemplo, profesional, por ejemplo, na reforma constitucional, nas características que vai ter as próximas eleições, na queda da popularidade da presidenta, que é um fenômeno digno de muito estudo, ¿no? Porque todo mundo sabe que para gobernar dentro de esta civilización, de estos valores, tem que conceder, y no concede a quien gostaria de conceder. Entonces, tem perigo. Tem perigo porque a oposición es peor que a situación. ¿Cuál será el destino de eso? A gente no sabe, ¿no?
mas o que fica desta experiência, a meu modo de ver, são duas coisas. Primeiro, uma vivência de um núcleo de poder, de força, de potência, de alegria, de solidariedade, de persistência, de insistência, na massa, não? Revoltada. Não vamos dizer revolucionário, por enquanto. E, de outro lado, reacções que, se se nos permite, podemos chamar ridículas ou grotescas, do tipo de promulgar uma lei em 15 minutos que estava engavetada desde faz 10 anos. O que isso significa? Significa um primeiro efeito em que o chamado terrorismo, por alguns, dessa massa, que não se reduz nem muito menos a isso, gera uma caducidade do terrorismo de Estado, que entra em pânico, para depois recompor-se com todos os mecanismos dos que dispõe. Não? Em suma, acho que esta foi uma experiência que modificou o horizonte do real, do possível, do impossível, e também o horizonte desse fora omnipotente, dito no bom sentido da palavra, que está ao alcance, pode ser propiciado, se se mudam as condições que o impedem.